Tá chegando Palmeiras e Atlético Mineiro, é semifinal de Libertadores e se tem jogo decisivo pro Palmeiras, tem análise do adversário aqui no canal. Hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o Atlético Mineiro do Cuca, os pontos fortes, os destaques que a gente precisa tomar cuidado e também os caminhos para a vitória, para mais uma classificação para a final da Libertadores. Fechou? Fica por aí. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é isso aí, hoje é dia de falar sobre o Atlético Mineiro, nosso adversário na semifinal da Libertadores. Já adianto para vocês que vai ser muito difícil, é um time muito complicado, muito bem treinado e com excelentes jogadores, mas impossível não é, até porque estamos falando de Palmeiras, certo? Então no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o Atlético Mineiro. Fechou? Com imagens, com lances, com muita coisa bacana. Então fica por aí, só preciso que você cheque antes disso. Se você está inscrito aqui no canal, muito importante que você se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre ser notificado quando chegar um vídeo novo, quando a gente começar uma live nova aqui no canal, fechou? E também não esquece de deixar o seu like no vídeo se você curtir, também o seu comentário sobre Atlético Mineiro, sobre a Libertadores, sobre o Palmeiras, sobre o que você quiser, tá certo? Espero a sua participação, então assiste o vídeo e depois comenta aqui o que você achou. Bora para análise então. Muito bem, a gente começa a análise então falando sobre o ataque do Atlético Mineiro, que é muito perigoso, e mais especificamente sobre a saída de bola primeiramente. O Atlético ele joga geralmente no 4-3-3, né? E dá para ver até um pouco disso já na saída de bola, porque o Atlético vai ter os dois zagueiros, vai ter os laterais mais abertos e vai ter um volante, como vocês podem ver nessa imagem aqui, né? Um 2+3, a gente pode chamar assim, com os dois zagueiros, os dois laterais abertos e esse volante aproximando. Se o Atlético joga com dois volantes, podem ter os dois volantes aproximando, participando dessa saída num 2+4, ao invés de um 2+3, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Geralmente quando o Atlético joga com o Jair e com o Alan. Mas, se joga com um volante só e quer ter uma superioridade maior nessa saída, pode sim o meia baixar um pouco mais e ter mais gente nessa saída de bola, certo? Mas o que é interessante também de falar nessa saída é que o goleiro, ele também é muito importante. O Everson tem bastante qualidade com os pés e ele é bastante utilizado para poder, primeiro, criar superioridade numérica, né? Ter mais um jogador ali e também para passes longos, para lançamentos nas costas da defesa. Então o Atlético está fazendo a saída, o adversário sai para pressionar, gera espaço atrás e aí o lançamento do goleiro é bastante utilizado. Então é um outro ponto que o Palmeiras precisa ficar esperto, precisa tomar cuidado. E quando o Atlético ataca, ele é um time sempre muito vertical, né? Sempre com passes para frente buscando a profundidade, ou seja, as costas da defesa do adversário, né? Então os pontas estão sempre atacando essas costas da defesa e o Hulk também é sempre muito procurado quando o Atlético ataca, seja para participar da construção, então ele saindo da referência para abrir um espaço e para participar da construção, ou também atacando as costas da defesa, coisa que ele faz muito bem. Mas sobre o Hulk especificamente, fica por aí que eu te conto daqui a pouco. Em organização ofensiva, o Atlético também é um time que dá muita liberdade de movimentação para os jogadores para aproximarem da bola e claro, são jogadores de muita qualidade, né? Então quando eles se aproximam, quando eles dão apoio um para o outro, geralmente sai coisa boa dali. Então tem o Nacho sempre aproximando da bola, sempre gerando um apoio, quando a bola tá no pé dele também, sempre criando jogadas interessantes. Você tem o Zaratio também fazendo isso, o Hulk saindo da referência, como eu disse, para gerar um apoio frontal também. Os pontas também, o Savarino, o Vargas sempre atacando as costas da defesa. Os volantes mesmo tem muita qualidade no passe, o Alan, o Jair também, os laterais também subindo bastante com essa qualidade. Então é um time que gosta de aproximar os seus jogadores e que tem variação de corredor para poder construir. O Atlético é um time que gosta bastante de construir por dentro, por ter essa aproximação aí dos jogadores, dos meio-campistas, por ter o Hulk partindo de dentro, mas pelos lados também. E pelos lados o Atlético gosta de criar situações ali de ultrapassagem ou de 1 contra 1, né? Com o ponta, com o lateral, enfim. E aí, quando o Atlético consegue criar essas situações de ultrapassagem, de drible, enfim, consegue chegar à linha de fundo, o Atlético usa também muito cruzamentos. Então é um ponto que o Palmeiras precisa tomar cuidado porque o Atlético é muito forte nessas jogadas de cruzamentos. Olha só que interessante, vou mostrar aqui para vocês também esse mapa que está aí na tela de cruzamentos do Galo. Então a gente tem a direção dos cruzamentos que o Atlético faz, né? Para onde eles vão. E principalmente nessa segunda imagem aí das porcentagens, é interessante a gente ver que são muitos cruzamentos na primeira trave e também na região do funil ali que a gente chama, né? Na frente da marca do pênalti. Então são jogadas muito fortes do Atlético que o Palmeiras precisa tomar cuidado.
Agora, independente de construir por dentro ou de construir por fora, o fato é que o Atlético é um time muito agressivo quando tem a bola. Não à toa, os 3 líderes de grandes chances criadas da Libertadores são do Atlético. O Hulk e o Savarino com 6 chances, 6 grandes chances, né, cada, e o Nacho tem 5. Então, é um padrão, o Atlético é um time muito agressivo quando tem a bola. E em transição, né, transição ofensiva, ou seja, quando o Atlético recupera a bola, também é um time muito agressivo, um time muito vertical. Então a ideia, quando o Atlético recupera a bola, é já tirar a bola da pressão, né? Aquela pressão que o adversário exerce logo depois que perde, e verticalizar a bola para frente, seja na profundidade, né? Ou seja, nas costas da defesa do adversário, e aí com os pontas atacando espaço, enfim, ou pro Hulk, né? E o Hulk pode tanto atacar as costas da defesa ou segurar a bola, né? Segurar a defesa e esperar os jogadores do Atlético chegarem, atacarem o espaço para poder seguir verticalizando. Então um time muito agressivo tanto em organização ofensiva quanto em transição nos contra-ataques. Muito bem, falei então sobre a parte de ataque do Atlético e agora a gente vai entrar na defesa. E o Atlético é um time que se defende muito bem, tem baixíssimos índices de gols sofridos nos campeonatos que está disputando, mas tem alguns pontos que eu vou apresentar aqui para vocês que, se o Palmeiras souber se atentar e souber aproveitar, pode gerar coisa boa, pode gerar chance e podem ser caminhos interessantes aí para se classificar, para eliminar o Atlético, tá certo? Então prestem atenção que é muito importante. Eu começo falando sobre a transição defensiva do Atlético, né? Ou seja, o que o Atlético faz quando perde a bola. E eles exercem sempre um pós-perda, né? Uma pressão pós-perda com muita intensidade. Então o Atlético perdeu a bola, os jogadores que estão próximos ali já pressionam para tentar recuperar o mais rápido possível. Isso de fato é muito bem feito, porque o Atlético é um time muito intenso, que tem uma pressão interessante na bola. Agora, quando o adversário consegue superar essa pressão, é muito comum ver os defensores do Atlético em situação de igualdade numérica ou de inferioridade numérica até. Vocês podem ver nessa imagem aqui do jogo contra o River supera essa primeira pressão do pós-perda do Atlético e tem uma situação de 3 contra 3, né? Uma situação de igualdade numérica. Então é interessante porque se o Palmeiras consegue tirar essa bola da pressão assim que recuperar contra o Atlético, pode se ver em um contra-ataque numa situação de superioridade ou de igualdade numérica, né? Se o Atlético exercer mal esse pós-perda. E aí essas oportunidades o Palmeiras precisa saber capitalizar, precisa saber aproveitar. É um jogo, claro, de erro zero, não pode desperdiçar contra-ataque nenhum, não pode desperdiçar chance nenhuma e oportunidades como essa podem aparecer. Agora, em organização defensiva, o Atlético geralmente se defende num 4-3-3, tá? Já existiram algumas alterações, já chegou até a se defender em linha de 5 o Atlético, mas geralmente é um 4-3-3, como vocês podem ver nessa imagem aqui também do jogo contra o River, tá certo? O Atlético faz uma marcação que é individual por setor, tá certo? Então não são aquelas perseguições super longas, mas são perseguições, são encaixes individuais ali setorizados, e o principal é sempre pressionar a bola, né? Sempre o portador da bola do adversário tá com ela pressionada, sem tempo, sem espaço para pensar. E aí, é claro que isso pode complicar bastante a construção de jogo do Palmeiras, né? Já que o Palmeiras tem um ataque posicional. Essa marcação individual por setor, pressionando sempre a bola, pode complicar o Palmeiras pode ter dificuldades. Agora, vejam só que interessante, já aconteceu durante essa marcação individual do Atlético, quando vai fazer alguma troca de pares, abrir espaço principalmente na entrada da área, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Os pares são trocados, né, nessa marcação individual e justamente esse espaço é aberto no jogo contra o River. E aí eu preciso lembrar vocês que o Palmeiras já se aproveitou disso contra o São Paulo, né? Eu vou deixar no card aqui em cima a nossa análise do jogo contra o São Paulo, como o Abel usou o Rafael Veiga para confundir essa marcação individual do São Paulo para abrir espaço pro Dudu. Então, se o Palmeiras souber fazer isso bem, souber manipular os pares, né, os encaixes de marcação do Atlético Mineiro, pode gerar espaço nesse sentido e, mais uma vez, gerou espaço, teve oportunidade, precisa matar, é jogo de erro zero. E aí eu preciso sempre lembrar vocês também que do outro lado tá o Cuca, né? Então aqui eu apresentei alguns padrões de jogo do Atlético Mineiro, mas o Cuca é um cara que gosta muito de traçar estratégias específicas, né, para jogos mais decisivos, mais importantes, então vai ver, ele tem alguma surpresa. Mas o Abel já se saiu bem contra o Cuca, né? Vencemos a Libertadores contra o Santos no ano passado, né, na temporada passada pelo menos. E eu preciso lembrar vocês, muito importante também, é que as estratégias traçadas são sempre pensadas nos 180 minutos, tá? É um jogo de 180 minutos, então
tudo isso é levado em conta. E ó, lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo sobre o Hulk? Pois é, nessa segunda-feira, dia 20, vai sair um vídeo aqui no canal só sobre o Hulk. Não, na verdade, não só sobre o Hulk e sobre o Diego Costa. Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, esse outro vídeo já pode ter saído. Então, entra no canal, checa aí. Dia 20 eu vou fazer um vídeo específico pra vocês, só explicando como o Hulk joga, como ele se movimenta, como ele joga ao lado do Diego Costa e como o Palmeiras pode parar esses dois, o que o Palmeiras precisa fazer para minimizar os riscos, né? Já que é uma dupla muito forte. Então fica ligado aqui no canal, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo e começar alguma live nova também, tá certo? Se você ficou até aqui, deixa o seu like que é muito importante, pega o link do vídeo e espalha para todos os palmeirenses aí, seus grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim. Não se esqueça também de seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais, tá certo? E de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você está esperando pro confronto, perguntas, opiniões, enfim. Tô sempre batendo um papo com vocês, então comenta aí embaixo. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau, tchau.